está na nossa sociedade, está na sociedade praticamente do mundo inteiro. É um tema que tem que ser falado, discutido, debatido, até porque talvez seja essa a única forma dessas pessoas poderem ter coragem e falarem dos seus problemas, vivenciarem, né, dizerem o que estão vivenciando, denunciarem e mudarem suas vidas, porque é possível. Então a gente tenta, através da arte, passar essa mensagem, né, passar essa forma de que existem maneiras de você tentar ultrapassar esse problema, que é um problema muito sério. Eu acho que isso é uma dor silenciosa da sociedade, né? Porque ela aparentemente, quer dizer, agora está se falando muito, né? Mas durante muitos anos não se falava muito nesse assunto. Era um assunto que tem o Marcos até lembrou daquele ditado, né, que na casa, em briga de marido de mulher não se mete a colher. E, na verdade, ainda bem que essas coisas estão mudando, mas era isso mesmo. Então, ninguém tocava nesse assunto porque isso não era um problema da sociedade. Isso era um problema de cada um dentro da sua casa. Mas isto é um problema da sociedade. Isso envolve uma série de coisas, uma série de fatores sociais, assim, desde o fator financeiro até o fator emocional. Quer dizer, existem estudos que de empresas que têm problemas com mulheres que vivenciam violência doméstica, e que isso, na verdade, implica, inclusive, na própria produção, porque isso acarreta uma série de coisas, ausência, enfim, problemas psicológicos. Então, assim, a gente procurou levantar essa bola, né, levantar esse assunto, para que a gente possa cada vez mais falar mais, e eu sei que isso dá um desconforto, né, a gente sente isso nas pessoas, né. O filme, acho que ele é um thriller psicológico, quer dizer, ele convive com esse mal-estar na civilização, ele, na verdade, ele não faz concessão, ele não é um filme para ser apelativo, ele é um filme que eu praticamente gosto muito, pelo resultado que a gente buscou de não ser maniqueísta, de fugir dessa equação simplista, não que não tira os valores, tá? A vítima não deixa de ser vítima, o algoz não deixa de ser algoz, o que é correto é correto, ética é ética, mas é uma imersão nesse assunto para a gente poder ver que mecanismos subjacentes existem nesse tipo de relação. Porque a relação de violência doméstica, ela parte de uma relação a dois, ela parte de seja qual for o gênero, não importa, parte de uma relação de um casal. Então, a gente tem que tentar entender que isso vem construído a dois. E aí é que é a maluquice. Porque essa interdependência, essa simbiose maluca, foi o que a gente buscou e mergulhamos, foram 10 meses de preparação, com uma equipe interdisciplinar, com uma psicanalista, com um preparador de elenco, com toda a equipe participando dessa discussão em cima de uma figura que a gente buscou trabalhar, que é uma figura clássica psicanalística, é a folie à deux, que é a loucura a dois, né? A folia, tanto no sentido da farra, e aí você vê aquela primeira cena, parece até uma coisa meio instigante, fetichista, e quando você vê, vai aprofundando e a barra é muito pesada, né? Então é folia de festa, mas é folia de loucura, então é uma loucura a dois, né? Tem aparece um plano do filme, né? O livro de Etienne de la Boétie, Discurso sobre a Servidão Voluntária, que é um livro lá de trás de 1600, e que na realidade fala sobre a questão um livro precursor da desobediência civil, falando isso, quer dizer, não basta força para explicar um tirano. Tem algum mecanismo no ser humano que faz ele ser subserviente. Então, esse jogo é que a gente tentou mergulhar e tentar entender, não porque que você entra numa relação dessa, qualquer um pode entrar, está muito mais próximo da gente quando o amor enlouquece. Quer dizer, qual é o limite? É a única lei proibida do amor, o não consentido, que não pode ser feito sem concessão, sem estar consentido entre ambos, né? E são resquícios, inclusive, jurídicos, né? Que a gente estava falando lá fora, quer dizer, o poder pátrio. Não faz tanto tempo assim que o marido tinha poder pátrio sobre a mulher, assim como o filho. Quer dizer, então a gente tem que entender que culturalmente esses arquétipos, essas estruturas mentais, elas estão aí e ficam. Então essa mudança que a gente está falando, evidentemente, como a Naura falou da denúncia, óbvio, que aumentem as denúncias,
As leis, graças a Deus, os mecanismos da lei estão mudando, está evoluindo. A Lei Maria da Penha está aí, foi uma grande conquista, em termos mundiais, inclusive. Na hora pode falar com maior propriedade disso. Mas, fundamentalmente, acho que a contribuição maior que o filme pode dar é entender o lugar do feminino. É entender o lugar que a gente tem que mergulhar. Quais são essas relações subjacentes, sinistras, que estão rodeando a gente, que estão muito arraigadas, muito profundas. São estruturas arquetípicas muito arraigadas na nossa estrutura. E acho que a gente tem essa oportunidade de criar uma pauta. Por exemplo, eu tinha comentado por anos, ávido para escutá-lo, porque a Nadine Gessman, da ONU, quando a gente fez outro evento, colocou isso de uma maneira que nos comoveu muito. Ela falou assim, é muito bacana o filme, porque normalmente a gente só tem trabalhos que iluminam a mulher como vítima. E esse ilumina ambos os aspectos, ilumina o casal, ilumina a mulher como vítima, e não é uma mulher qualquer, é uma mulher independente, uma mulher brilhante, não é uma mulher tacanha, não é uma mulher de baixa extrato social, quer dizer, isso tipifica mais, ainda que não é, como se supõe muito, que isso é só de uma determinada classe social, é muito mais alastrado do que a gente imagina. As estatísticas são absolutamente assustadoras, abjetas, e eu acho que a gente poder trabalhar por dentro, no sentido da cultura, poder fazer essa modificação, para mim, eu acho que é o maior valor que o filme pode trazer. E ontem a gente estava falando uma coisa que eu acho muito interessante, né? A gente tem determinadas categorias mentais que a gente só consegue perceber quando, na realidade, muda axiomaticamente determinados padrões culturais. Vou dar um exemplo. Em determinadas épocas para trás, ele falasse de seres invisíveis, ia parar na fogueira. Depois do microscópio, você passou a dizer assim, sim, são seres invisíveis, está ali, tem status de verdade, de realidade. Antes da Revolução Francesa, não havia noção do indivíduo. Né? Você não tinha noção da criança como um ser eminentemente diferente do ser adulto, você não tinha noção do indivíduo. Então a Revolução Francesa foi esse momento na nossa história ocidental em que fundou essa noção de cidadania, que até hoje a gente carrega. Mas na realidade é uma cidadania muito masculina. Na verdade, eu acho que falta, na realidade, fundar uma... É isso que a gente fala do feminino, fundar uma cidadania feminina. Porque ainda não teve essa inversão. A gente está caminhando a passos largos. Se a gente comparar com o que já foi lá atrás, avançamos muito. Mas se a gente pensar no que tem que ser mexido ainda e atuar, ainda tem muito a se mexer. Então, acho que talvez é esse deslocamento de olhar, de perceber que as premissas têm que mudar. Né? Parece, você olha assim, parece óbvio que quando você coteja com valores diferentes, ou com... Vou dar outro exemplo. O Levi Strauss, muita gente fala Levi Strauss, você fala Levi Strauss, ele era judeu e austríaco. Então, Levi Strauss, ele quando teve o Brasil dos Bororos, ele identificou um ser andragento, nojento, que ele vê na tribo completamente no ostracismo total. Ele olhou aquilo e não entendia o que quer dizer, por que aquele cara está no ostracismo da tribo. E ele veio descobrir que ele simplesmente era um solteiro. Por quê? Porque a divisão do trabalho era sexual, o homem ia para a guerra, o homem ia caçar, mas a mulher cozinhava, então o elemento da comida cozida pertencia à mulher, e principalmente o asseio pertencia a uma mulher. Então um homem que era desprovido de uma mulher era um coitado, ele não tinha nem comida cozida, nem principalmente o asseio, por isso que ele era nojento e violento. Então, quando a gente coteja com culturas diferentes, a gente consegue deslocar a categoria mental e perceber que pode ser estruturado de uma outra maneira. Acho que está na hora da gente fazer esse tipo de deslocamento e trazer relevância do feminino.